Oi pessoal, eu sou Andressa Messias, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, também sou psicóloga e hoje eu vim trazer um assunto bastante legal aqui para vocês, que é o tratamento natural em ansiedade. Muita gente me pergunta dentro da prática clínica se tem algum nutriente, se tem algum fitoterápico que seja específico para ansiedade que realmente tenha resultados. Então a resposta é sim, e o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é tudo com um modelo ou base científica. Eu separei a princípio, dois principais protocolos utilizados mundialmente, validados, para trazer aqui para vocês de nutrientes e fitoterápicos que resolvem e funcionam a ansiedade. Então, um desses protocolos, já adianto, é o protocolo da Universidade de Harvard. É um protocolo de 2016 em que eles falam sobre o tratamento de ansiedade num contexto geral, né, tanto medicamentos, e eles indicam alguns desses fitoterápicos e eu vou trazer hoje para vocês. Um outro protocolo, que é um guideline mais recente de 2022, é uma força-tarefa que foi feita junto com uma organização canadense que trata transtornos psiquiátricos, que é o CANMAT. A gente utiliza muito na psiquiatria os guidelines, as diretrizes deles. Então, em 2022, eles se reuniram e reorganizaram todos os estudos que tem de nutrientes e fitoterápicos para tratamento de doenças psiquiátricas, dentre elas a ansiedade. E é essa que eu vou trazer aqui para vocês. O que funciona, o que não funciona e por isso não foi recomendado, porque daí a gente só gasta dinheiro, né? Só joga dinheiro fora manipulando. Então, eu vou trazer um por um para vocês. Podem pegar papel e caneta, porque vai ter informação para vocês anotar, inclusive de doses. Só lembrando, ao final dessa aula eu vou deixar tanto o guideline de 2022 quanto o protocolo de Harvard para quem tiver mais interesse, quiser aprofundar-se um pouquinho mais nesse conteúdo. Também vou deixar, que foi um pedido de vocês, um material, principalmente para quem está assistindo a aula, material gratuito de controle de crise de ansiedade. Muitos pacientes me pedem, às vezes os profissionais, os psicólogos, né, o que eu posso indicar para controlar a crise. Então, daí são técnicas, né, que a gente consegue fazer em casa, baseada no Mindfulness. Vou deixar disponível para vocês ao final dessa aula. Vou começar só bem rapidamente dizendo o que é ansiedade, porque eu sei que tem muitos pacientes aqui, às vezes têm dúvidas. A ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo frente a um risco iminente de vida, frente ao estresse. Quando é que essa ansiedade está patológica? Quando é que ela se torna uma doença que passa do lado natural para o lado patológico? É quando essa resposta ela está exacerbada, quando ela não tem controle e quando não tem um risco iminente de vida. Eu costumo utilizar para os meus pacientes uma metáfora, talvez se você for meu paciente você já deve ter ouvido. Mas vamos imaginar que você colocou alarme no seu carro. É muito normal que esse alarme toque se você bater o carro. É muito normal que esse alarme toque se alguém tentar roubar o seu carro. Mas não é normal se esse alarme toque se um passarinho sentar na lataria do seu carro. Quer dizer que esse alarme pode estar desequilibrado, né? Não está calibrado suficientemente de uma forma correta e fica disparando, causando problemas. No nosso organismo é algo parecido. Como é uma resposta fisiológica, como a ansiedade ela é natural em alguns contextos, quando a gente está em risco, quando a gente está muito estressada, é natural que o organismo coloque uma resposta para esse estresse em forma de ansiedade. Então, ele vai dilatar nossa pupila, ele vai acelerar o coração, trazer taquicardia para levar mais sangue para as nossas células, ele vai gerar respostas fisiológicas para a luta ou para a fuga. Nós somos animais, então é para isso que serve a ansiedade, para nos preparar para lutar ou para fugir num contexto de risco iminente de vida. Mas não é natural que essas respostas estejam sendo disparadas sem um risco iminente de vida, ou por um tempo muito prolongado, causando sofrimento e prejuízo no dia a dia. E aí podem ter muitos sintomas desconfortáveis, como tremores nas mãos, taquicardia, sensação de falta de ar, impacto ali no sono. Tem gente que não consegue dormir, né? Fica com insônia. Tem gente que dorme demais porque cansa, você fica alerta o tempo todo. Então, passam a trazer sintomas físicos. Algumas pessoas têm sudorese nas mãos, por exemplo, né? Começam a transpirar. Então, tem vários sintomas que se tornam físicos e muito desconfortáveis para quem tem ansiedade. E aí já indica que é uma ansiedade patológica.
E na psiquiatria, para que a gente consiga diagnosticar a ansiedade, ela precisa estar presente na grande maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, não é uma ansiedade de uma hora ou outra patológica que pode ser diagnosticada como ansiedade e ser tratada como tal. Tem alguns critérios diagnósticos que incluem esse tempo de 6 meses e algumas respostas do nosso organismo que vão ser identificadas. Uma preocupação excessiva na maior parte do tempo, exacerbada. Então, vamos começar a falar dos tratamentos naturais aí para ansiedade. Eu vou começar pela N-acetilcisteína. Podem anotar esse nome aí. Esse é um importante precursor de um aminoácido que se chama L-cisteína, que vai participar da formação da glutationa. A glutationa é um dos mais importantes antioxidantes para o nosso corpo. É ele que vai eliminar os radicais livres que vão causar impacto, por exemplo, nas nossas células cerebrais. Então, como participa dessa formação, a N-acetilcisteína acaba sendo também um antioxidante. Então, a suplementação dela foi bastante estudada pelos guidelines, para saber se a gente indica ou não indica. Eu vou começar pelo guideline de 2022. Ele não fala especificamente para ansiedade. Ele diz que o N-acetilcisteína, ele tem alguma indicação ali, principalmente para o toque ou para transtornos psiquiátricos que têm uma inflamação grande, uma neuroinflamação, uma inflamação cerebral. Mas também ele é positivo, ele é fracamente indicado, vamos dizer assim, tem alguma indicação para transtornos psiquiátricos com quadros comórbidos de ansiedade. Então, ele acaba participando desse tratamento também nas dosagens de 2 a 3 gramas por dia, principalmente em transtornos psiquiátricos que têm uma neuroinflamação, um estresse oxidativo elevado. Já nesse mesmo guideline de 2022, de nutriente, é só a N-acetilcisteína que está indicada para esses casos. Aí eu vou entrar em outras referências que não são dos guidelines, que também trazem informações relevantes sobre alguns nutrientes. O segundo deles, que eu vou trazer aqui para vocês, é o ômega 3, que é um ácido graxo, né? E a gente vê que, geralmente, quando a gente vai suplementar, ele vem em duas moléculas, o EPA e o DHA. A molécula que é ansiolítica, que é usada para tratar ansiedade, é o EPA. Então, a gente está falando basicamente deles. Tem um estudo que foi realizado em 2018, que fala que de 200 miligramas a 2.200 miligramas de EPA por dia é sustentada para tratar a ansiedade. E foi publicada numa revista importante de psiquiatria, que é a JAMA. Então, esse dá para considerar que ele é indicado para tratar a ansiedade nessa dosagem de 200 miligramas a 2.200 miligramas. Lembrando que tem uma preocupação, né, com essa molécula em casos de sangramento, quando está acima de 3 gramas. Então, pacientes que vão fazer uso alto do ômega 3 tem que cuidar para não ter sangramentos, aqueles pacientes que vão fazer cirurgia, porque é uma contraindicação. Um outro importante mineral agora é o magnésio. Ele não está indicado nem no guideline de 2022 e nem no protocolo de Harvard, mas tem outros estudos que trazem ele como um importante fator para tratar a ansiedade. Então, tem um estudo que foi feito em 2017, que é de uma meta-análise, ou seja, um estudo importante, que mostra que doses de 75 miligramas a 360 miligramas trouxeram resultados positivos na baixa da ansiedade para pacientes que são suscetíveis. Para quem não sabe, o magnésio ele tem vários formatinhos, né? E o magnésio que é utilizado para esse fim, para tratar a ansiedade, é o magnésio quelado, é aquele magnésio glicina, porque o magnésio ele participa de várias funções do nosso organismo, mas nesse formatinho ele é utilizado mais pelo nosso cérebro e por isso para tratar a ansiedade. O próximo nutriente que eu queria trazer para vocês aqui é a vitamina D. Eu sempre peço vitamina D para os meus pacientes. A gente sabe que tem bastante associação, né, de lugares, por exemplo, que tem baixa luz solar, porque a gente converte no nosso organismo a vitamina D quando expostos à luz solar. Então, países que têm baixa exposição à luz solar têm aumento de depressão e ansiedade, por exemplo, talvez pela baixa da vitamina D. Então, eu trouxe um estudo aqui, que é de 2019, que associou a ansiedade a baixos índices de vitamina D. Então, eles pegaram pacientes e viram que quem tinha baixos índices de vitamina D tinham altos níveis de ansiedade. Então, eles utilizaram doses de 600 unidades
a 5.000 unidades por dia para tratar esses pacientes e viram melhora. A gente só tem que lembrar que depende do nível basal da pessoa, do paciente, né? Então, a gente tem que dosar primeiro a vitamina D para depois saber o quanto suplementar, porque doses altas de vitamina D vai interromper outros eixos no nosso organismo, por exemplo, o eixo fisiológico do cálcio. Então, você vai arrumar um negócio e vai estragar outro. A gente tem que saber primeiro quanto tá a vitamina D do paciente para depois suplementar de forma diária. E tem um outro estudo que eu acho que é do Guideline, quando fala da vitamina D para tratar depressão, ele fala que a melhor resposta não se dá em bolos, né? Que a gente fala que são grandes doses, 50.000 unidades por dia. Se dá em pequenas unidades por dia é melhor do que os bolos feitos. Então, suplementar um pouquinho por dia ainda é melhor. Se você conseguir tomar 15 minutinhos de sol por dia, já é o suficiente, por exemplo, para que a sua vitamina D esteja a níveis adequados no seu organismo. Uma outra vitamina importante para a formação de neurotransmissores que trazem bem-estar para a nossa saúde mental, como serotonina, dopamina, noradrenalina, é a vitamina do complexo B, principalmente a vitamina B12 e outras ali do complexo. Lembrando que elas não foram indicadas nem pelo protocolo Harvard, nem pelo Guideline de 2022 para suplementação e melhora da ansiedade. Mas eu encontrei um outro estudo que foi publicado, né, no Jornal de Psicofarmacologia, em 2019, então foi bastante recente, que mostra resultados positivos na suplementação de vitamina D em algumas doses. Da vitamina B6, minha colinha aqui, de 50 miligramas a 100 miligramas por dia. Da vitamina B12, de 500 microgramas a 1.000 microgramas por dia. E do folato, 400 microgramas a 800 microgramas por dia. Essas dosagens tiveram melhora no nível de ansiedade e ajudou a reduzir o estresse e melhorar o humor dos pacientes que foram suplementados. Então, é uma vitamina importante aí nesse tratamento de ansiedade também. Eu vou entrar na parte dos fitoterápicos, que tem indicações tanto no protocolo de Harvard quanto no Guideline de 2022, e vou começar pelo fitoterápico que chama Kava, ou Kava-Kava, né? No protocolo de Harvard, alguns estudos controlados mostraram benefício desse fitoterápico nas dosagens de 120 a 200 miligramas por dia, né? Para tratar a ansiedade. Então, eles colocaram, foi um estudo controlado, ou seja, para uma quantidade X de paciente, para um grupo de pacientes, eles ofereceram o Kava para tratar a ansiedade, e no outro grupo, eles ofereceram placebo. O pessoal que recebeu o Kava teve 26% de remissão de ansiedade. Então, 26% desse grupo que recebeu não tiveram mais ansiedade, conseguiram ser tratados, curados. Enquanto que o placebo, que é aquela molécula de farinha, né, que a gente oferece, o paciente não sabe, tiveram 6% de melhora, ou seja, o Kava teve uma melhora significativa e por isso que ele é indicado. Lembrando que esse protocolo traz algumas informações sobre efeitos colaterais. Dependendo da dosagem, dependendo do paciente, o Kava ele pode trazer algo preocupante em relação ao efeito colateral, que é no fígado. Então, pode ter uma hepatotoxicidade importante, por isso que é interessante investigar se o fígado desse paciente está bom para receber esse fitoterápico. Se for um paciente alcoólatra, por exemplo, em que a gente sabe que o fígado geralmente tem uma função prejudicada, não tem como a gente oferecer esse fitoterápico. Já no Guideline de 2022, eles fizeram um estudo, né, reuniram os estudos com Kava e eles não recomendam para tratar ansiedade nem de forma adjuvante, ou seja, junto com alguma outra coisa, e nem em forma de monoterapia. Mas eles trazem ali uma observação que talvez ela tenha um potencial de tratamento a curto prazo. Então, se for a curto prazo, uma ansiedade a curto prazo, talvez ela tenha uma boa resposta. Então, é um fitoterápico que dá pra gente pensar em suplementar, né, em colocar ali para o paciente. Outro fitoterápico que está indicado pelo protocolo de 2022, pelo Guideline de 2022, que tem o CanMat ali junto, é a Ayurganda, na dosagem de 300 miligramas a 600 miligramas ao dia. A Ayurganda ela teve uma resposta bem positiva nos estudos, principalmente para transtorno de ansiedade generalizada, que tem sintomas de esgotamento mental. Então, cansaço, fadiga, sonolência. Então, ela é indicada nessa dosagem de 300 miligramas a 600 miligramas dia.
Outro fitoterápico que sempre me perguntam, a camomila, a famosa camomila. Infelizmente, não achei nenhum estudo relevante que indique a camomila. Nem o protocolo de Harvard, nem o Guidelines 2022. Esse ele pesquisou a camomila, né? Os estudos que envolvem a camomila ali, e não houve benefício. E outro fitoterápico bem conhecido por vocês é a lavanda. E essa foi indicada pelos dois protocolos, tanto pelo protocolo de Harvard quanto pelo Guideline de 2022. No Guideline, eles estudaram a suplementação ali com o fitoterápico lavanda de 80 mg a 160 mg de óleo especializado em forma de cápsula ou 500 mg a 1,5 gramas da flor seca para tratamento de ansiedade 2 vezes ao dia. E olha que legal, eu achei interessante que a lavanda ela pode ser utilizada inclusive em forma de monoterapia, ou seja, não precisa acrescentar mais nada para tratar a ansiedade. Teoricamente, só a lavanda nessa dosagem já reduz muito os sintomas. E ela também é utilizada, o guideline traz isso, para tratar sintomas somáticos, esse de palpitação, aceleração no coração, fadiga, cansaço, insônia e até a saúde física dos pacientes acabaram melhorando nesses estudos. Já no protocolo de Harvard, ele fala do óleo de lavanda, que foi comparado com a paroxetina. Para quem não sabe, a paroxetina é uma medicação psiquiátrica, né? Um dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina utilizados para tratar a ansiedade hoje em dia, né? Um antidepressivo. E o óleo da lavanda foi comparado à paroxetina e, teoricamente, o óleo de lavanda foi superior à paroxetina. Então, olha que interessante, um fitoterápico que ajuda a reduzir sintomas de ansiedade. E por último, de fitoterápicos, a galfímia. Essa foi indicada pelo protocolo de 2022, pela diretriz do Guideline de 2022, nas doses de 350 a 700 mg 2 vezes ao dia. Tem um ponto ali importante, esse fitoterápico não foi comparado com placebo e por isso que ele está fracamente indicado no Guideline, mas ele foi comparado com uma molécula de lorazepam. Então, alguns pacientes receberam lorazepam, que é um benzodiazepínico, uma medicação psiquiátrica para tratar crises de ansiedade, e outro grupo foi tratado com a galfímia. E esse da galfímia teve boas respostas comparadas ao lorazepam que a gente utiliza hoje em dia. E a gente sabe que o lorazepam, por ser um benzodiazepínico, é um medicamento que causa vício, que causa tolerância. Então, se a gente conseguisse tratar a ansiedade com um fitoterápico que não tem esse mesmo prejuízo, seria muito legal. E para finalizar, eu vou trazer para vocês, para quem está assistindo aqui, vou deixar disponível uma indicação de algumas atividades para controle de crise de ansiedade. São técnicas baseadas no Mindfulness para aliviar a tensão, para acalmar a mente, principalmente nas crises de ansiedade. Vou deixar disponível lá no meu Instagram, quem quiser só comenta no post que automaticamente o arquivo vai para vocês. Vocês podem utilizar pessoalmente, né, para vocês mesmas, ou podem também indicar para os pacientes, encaminhar para os pacientes, porque tem técnicas muito legais ali. Lembrando que a ansiedade, gente, não se cura com medicamentos. A ansiedade, ela se cura com mudança de vida, mudança nos seus hábitos diários. Geralmente eu trago uma metáfora para os pacientes que não adianta você dar antialérgico para um paciente que vive num ambiente empoeirado. A mesma coisa é a ansiedade. Você não adianta dar só medicação se o paciente tem uma rotina de vida totalmente não saudável, na correria, estressante. Não vai funcionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de medicar o paciente, seja com suplementação, com fitoterápicos ou com medicações psiquiátricas, é ajudar esse paciente a melhorar o contexto de vida, a rotina de vida. Tem algo ali que está disfuncional e causando ansiedade. Ansiedade não se cura com medicamentos, se cura com mudança nos hábitos de vida. Espero poder ter contribuído aqui para vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem me mandar mensagem e a gente vai ficando por aqui.